Olá, meu nome é Sheila Couto, eu sou neuropsicóloga, consultora em desenvolvimento humano e hoje eu vou falar para vocês algumas dicas para melhorar a capacidade de foco e concentração no trabalho, tá? Primeira dica, crie um padrão. Se você estiver em home office, então, nossa, essa história de padrão vai ser muito importante, porque geralmente a gente tem horário para começar, horário para terminar, a gente já tem aqueles intervalos programados no ambiente de trabalho, então isso já é um padrão, tá? Se você precisar de mais padrão, a sua mesa, o que tem que compor aquele ambiente, tudo isso faz parte do padrão. Agora, quando você está em home office, o padrão está totalmente na sua mão. Não cai naquela de sentar de pijama, sofá, na frente da sentar no sofá de pijama em frente à televisão e pensar assim, eu vou ser muito produtivo. Isso tem gente que consegue, mas é para poucos, é para quem já está assim muito avançado no caminho da autogestão e da autodisciplina. Se você está galgando este caminho, começando nesse caminho, olha, se eu fosse você, eu criava um ambiente com menos distrações, tá? Então, crie um padrão, vista uma roupa de trabalho, não vai trabalhar de chinelo. Eu conheço pessoas que falam assim, a forma que eu sei que eu cheguei em casa e posso descansar é quando eu tiro o sapato. Então, aquele sapato diz para o seu corpo que ele precisa ficar mais atento. É como uma âncora, entende? Se você precisa disso, use, tá? Seja muito sincero com você mesmo em relação a isso. Você tem essa disciplina toda para abrir mão de um padrão? Se você não tem, crie este padrão. Crie da sua forma, sem exageros, mas cuide dos horários, cuide do ambiente, cuide da sua roupa mesmo, de como você está apresentado, tá bom? Segunda dica, respire. Tem gente que não sabe respirar de uma forma que tranquilize, de uma forma que ajude a se concentrar. Toda atividade usada para diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, cortar crises de pânico, ela comece com respire profundamente. Então não espera chegar nesse ponto, respira, aprende a respirar desde já. E como é aprender a respirar? É você fazer o ar chegar lá na sua barriga, tá? Levantar a barriga, não vai dar barriga, gente, é só respirar corretamente, significa que você preencheu os pulmões de forma completa de ar. Então, expanda o abdômen e solta o ar, tá? Isso é só para começar. Respire. Às vezes a pessoa está em estado de ansiedade, eu já vi isso acontecer, e ela está tensa, aí você olha para ela e fala assim, respira. Né? Ela está respirando, só que de forma muito superficial. Quando você fala, respira, aí ela lembra que ela tem, sabe, um pulmão inteiro para preencher de ar e que isso ajuda a relaxar e se relaxou, ajuda a atenção a ficar mais alta, mais elevada. A capacidade de atenção e concentração aumenta. Então, respire. Operação shutdown. O que significa isso? Desliga tudo. Desliga rede social, se organiza, vai observar e-mail de manhã, na hora do almoço e no fim da tarde. Se organiza de modo a não ficar o dia inteiro olhando rede social, olhando, enfim, coisas que não dizem respeito àquilo que você tem que produzir. Tá? Você precisa colocar a sua atenção no que você tem que produzir. Então, cuidado para não derivar para outras coisas muito sedutoras que puxam a nossa atenção o tempo todo. E não cai naquela, mas eu vou perder um contato. Não, você vai se organizar para olhar o que você tem que olhar, mas na hora certa, tá? Quarta dica, cuida do ambiente. Tem muita relação com criar um padrão também, mas é mais específico ainda. O cuidar do ambiente, o ambiente apropriado, tem a ver com a organização daquele ambiente. Sua mesa está organizada? Qual é o nível de ruído daquele ambiente? Tem pessoas que elas usam fone para abafador de ruído mesmo. E isso aumenta a produtividade dessas pessoas. Se você for uma dessas pessoas, enfim, como saber? Experimenta. Se o ruído é algo que te incomoda, um abafador de ruído pode ajudar bastante, tá?
E a ordem de forma geral, sempre é importante. Você pode usar também música de fundo no ambiente de trabalho. Se você usar fone, pode ser um fone de música e você coloca a música bem baixinha. Você não precisa ouvir, né, alto a música. Você pode deixar ela baixinha. Qualquer tipo de música? Não. Usa música barroca, por exemplo. É um dos tipos de música que tem pesquisas que mostram que ela consegue estimular a nossa atenção para que ela funcione 3 a 4 vezes num nível mais elevado do que o convencional, que é a nossa linha de base. O que é música barroca? Isso aqui, ó. Não sei se dá para ouvir. Ó, isso aqui. Aí você fala assim, ai, mas é música clássica, não gosto. Tudo bem, também adoro um heavy metal, tem a hora para tudo, tá? Usa isso aqui como se fosse um remedinho mesmo. Vai lá homeopaticamente, você precisa produzir, põe de fundo como se fosse um ruído longe, não vai te incomodar em nada. Para quem curte é uma delícia. Então essa é a quarta dica. A quinta é muito simples, faça pausas. Entende? Ninguém é de ferro, tem que ter um momento para dar uma paradinha mesmo, beber uma água, enfim. Quanto tempo? 10 minutos de pausa, tá? Faça pausas, programe suas pausas, não se sobrecarregue, não fique ali, não dê toda a sua energia de uma vez e depois despenca. Faça pausas, que a gente tem que durar ao longo do trabalho, tá? Sexto, cultive hábitos saudáveis, simples, né? Alimentação e atividade física aqui são os carros-chefe. Principalmente no caso da concentração, atividade física. Claro que tem que estar bem alimentado, mas a atividade física, ela é fundamental também para o nosso nível de atenção e concentração ficar bacana, tá? A gente pensa assim, vou fazer só força mental, o que é isso? Existem exercícios específicos, com certeza, mas a gente tem que preparar o corpo como um todo para esse nível de atenção, tá? Sétima dica, estabeleça prioridades, use métodos para você organizar suas prioridades, crie listas, o que você tem que fazer naquele dia. Existem vários métodos que nos ajudam a melhorar a produtividade, tá? Porque quando você aumenta a concentração e a atenção, o resultado é lá na produtividade, é isso que a gente quer lá no final. Um método muito simples, gosto muito, fiz isso aqui para vocês, olha, Kanban, né? Você pega, faz uma folha com 3 colunas, faz um cartaz, uma cartolina, o que você quiser. Você faz 3 colunas, que são as seguintes: a fazer, fazendo e feito. Olha só, você usa post-it, esse papelzinho que cola aqui, ó. Então você tem uma coisa para fazer, tá aqui. Você começou a fazer, tem um orçamento para entregar, tá? Aí eu comecei a ligar para as pessoas. Então você tá aqui fazendo. Já liguei para todo mundo, já descobri que eu tenho, né, o que entregar. Beleza, feito. Terminou? Comemora, né? A gente merece. Então experimente métodos, use métodos que funcionem para você. Usa um planner, usa uma lista, usa algo assim, mas use algo, porque a memória da gente não aguenta tanta informação como as que a gente tem que segurar no dia a dia, tá? Ninguém é de ferro. Use métodos. E se nada disso funcionar, meu amigo, minha amiga, não se desespere, procure ajuda. Ajuda profissional. Ajuda profissional não é nada demais. Ajuda profissional é você fazer um curso, buscar uma capacitação, conhecer mais métodos, mais ferramentas, se cuidar profissionalmente falando. Procura um médico, um psicólogo, um neuropsicólogo, procura um coach, procura uma mentoria, sabe? Mexa-se. Se você não estiver conseguindo se mexer sozinho, procure alguém para te ajudar a se mexer. Com certeza, um bom profissional vai ajudar, inclusive, a dizer assim, não é comigo, é com outro tipo de profissional, enfim, mas mexa-se, não fique parado. Use essas dicas, aplica no seu dia a dia de trabalho. Acredito que isso, sim, já vai resolver muita coisa para muita gente, já vai ajudar, já é um fio da meada. E se precisar de mais uma forcinha, busque capacitação em todos os níveis, sempre. É fundamental, a gente está sempre em desenvolvimento. Capacidade de atenção e concentração é algo que a gente tem que cuidar
como a gente cuida do nosso corpo, por exemplo, fazendo atividade física para manter a vitalidade dele. Então, atenção e concentração, a gente também tem que manter essa vitalidade. Essas são algumas dicas, tem muitas outras coisas para fazer, mas cuide desse aspecto, porque a tendência é a gente viver muito, né, a longevidade, então que a gente viva muito, com muita qualidade de vida e com a capacidade produtiva em alta, seja para o que quer que seja que a gente queira produzir, no trabalho, no lazer, aonde for, tá? Então, um bom trabalho para vocês e que essas dicas sejam úteis. Obrigada!